Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo sobre a nossa liturgia, a liturgia da missa. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre liturgia, mais especificamente alguns aspectos da missa, fique nesse vídeo até o final. Esse vídeo é para leitores, comentaristas, equipes de celebração, messes, enfim, e para toda a assembleia e, sobretudo, para pessoas que vão à missa apenas, mas não têm nenhuma função na celebração eucarística, na celebração litúrgica, mas está ali acompanhando e quer entender cada gesto, cada símbolo, cada ritual. Neste vídeo de hoje, eu falo sobre a persignação, aquele gesto, aquelas cruzes que são feitas antes da proclamação do Evangelho. Você sabe o significado delas? Quando você as faz, você sabe o seu sentido, o seu significado? É disso que trata esse vídeo de hoje. Antes de falar do tema, convido você que passa pelo canal, ainda não é inscrito nele, convido você a se inscrever. Você vai ser muito bem-vindo. Recomendo também que você recomende esse canal para os seus amigos, as pessoas da sua comunidade, os seus contatos, para que eles aprendam mais sobre a nossa igreja e sobre a nossa liturgia. Vamos então com o tema de hoje, persignação. A primeira coisa é, não vá confundir a palavra persignação com perseguição. São palavras parecidas, mas que não têm nada a ver uma coisa com a outra. Persignação é uma espécie de bênção, um ritual de bênção que fazemos em determinados momentos, e um desses momentos é antes da proclamação do Evangelho. Assim, o padre, o bispo ou o diácono, aquela pessoa que vai proclamar o Evangelho, vocês repararam que é feito, traça-se um sinal, uma cruz no livro, uma cruz na fronte, uma cruz nos lábios e uma cruz no peito, na altura do coração. O que significam essas cruzes? Nós estamos acostumados a fazer essas cruzes com um outro sentido, que é aquele, pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Só que nessa hora você não vai dizer isso, porque não é disso que trata essas cruzinhas, ou seja, essa persignação. Você não está pedindo nessa hora para Deus te livrar dos inimigos. Não é momento para isso. Nesse momento, você está pedindo que Deus abra sua mente, sua boca e o seu coração para acolher a palavra. Vou explicar cada um desses gestos de um modo muito didático, para que fique muito claro e você não tenha mais dúvidas na hora de fazer a persignação antes da proclamação do Evangelho. Vale lembrar que esse gesto destaca a importância desse texto, desta leitura. Vocês repararam que as leituras anteriores, primeira leitura, Salmo, segunda leitura, elas são feitas com a assembleia sentada. Na hora da proclamação do Evangelho, todos se levantam. Quando começa o canto de aclamação ao Evangelho, toda a assembleia se levanta, se coloca de prontidão para escutar a palavra de Deus, escutar Jesus que fala através do texto do Evangelho e da pessoa do sacerdote, do ministro ordenado que o proclama. Desse modo, esse momento é um momento muito importante.
Já vi algumas pessoas dizerem: as leituras são proclamadas ou são lidas? Eu já disse isso em diversos vídeos. A única leitura que é proclamada é o Evangelho. As demais leituras são lidas. E o Salmo é salmodiado. Já o Evangelho é proclamado. Por isso, não tem sentido dizer proclamação do livro do Êxodo, proclamação da carta de São Paulo aos Coríntios. É leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, é leitura do livro do Êxodo. Mas quando se trata de evangelho, não. Aí sim é proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista específico daquele dia que está sendo lido. Ficou claro isso? Agora vamos então com a explicação destes gestos da persignação. Primeira coisa, isso faz parte, isso é um símbolo mistagógico da liturgia da palavra e da liturgia eucarística. Então são 3 cruzes apenas. O sacerdote, ou o diácono, ou o bispo, quem estiver proclamando o evangelho, vai traçar com o polegar essa cruz sobre o livro. Em seguida ele vai fazer essa mesma cruz, como eu disse antes, na testa ou na fronte, nos lábios e no peito, na altura do coração. Isso significa o seguinte: quando se faz a cruz aqui na fronte, na testa, na cabeça, significa que o evangelho precisa ser entendido. O evangelho precisa ser estudado. O evangelho precisa ser conhecido. O evangelho precisa ser gravado na memória. Portanto, é muito importante que ao traçar essa cruzinha na fronte, você esteja consciente dessa grande responsabilidade de entender, de estudar, de conhecer, de gravar na memória o Evangelho. É isso que você está dizendo ao fazer o sinal da cruz ou a cruz aqui na fronte. Quando nós fazemos o sinal da cruz nos lábios, nós estamos dizendo com este gesto que o evangelho precisa ser proclamado. Eu já disse antes, proclamação do evangelho. Então precisa ser proclamado para toda a assembleia, precisa ser proclamado para todas as nações, precisa ser proclamado para todas as pessoas. O evangelho precisa ser anunciado. Essa é a essência da missão dos cristãos. Ao fazer o sinal da cruz nos seus lábios, você está se comprometendo a anunciar o evangelho a outras pessoas. E também é sinal de que o evangelho precisa ser ensinado. Isso mesmo, ensinar. Você gravou na memória, você estudou, você aprendeu, agora você vai ensinar a outros. É um compromisso que você está assumindo com a palavra de Deus. E por fim, a cruz no peito, na altura do coração, significa que o evangelho deve ser gravado no coração. Gravar no coração significa algo muito maior do que gravar na memória. Porque às vezes na memória nós gravamos e esquecemos. A memória é passível de esquecimento. Já o que nós gravamos no coração, não. O que é gravado no coração fica para sempre, enquanto nós vivermos, mesmo que tenhamos uma amnésia, mesmo que tenhamos um problema na mente, esquecemos tudo que está aqui. Se ele estiver gravado aqui, nós não vamos esquecer. As coisas que gravamos no coração não são esquecidas jamais. Porque o que nós gravamos no coração são as coisas que têm sentido para a nossa vida. São as coisas, as pessoas, as situações que nós amamos. Gravar no coração significa
gravar para sempre. Por isso que as tábuas da lei, da nova aliança, Deus vai dizer, olha, agora aquela antiga aliança que foi gravada em pedra, e que foi rompida, que foi apagada, que foi esquecida, porque estava só na memória, agora será feita novamente, mas ela será gravada no coração. A nova aliança é Jesus. A nova aliança é o Evangelho. A nova aliança é aquilo que Jesus ensinou, que está no Evangelho, e que agora, ao fazer esse sinal da cruz no peito, nós dizemos, queremos gravar o Evangelho no nosso coração para nós não o esquecermos jamais. Por isso é o significado, é um compromisso de viver o Evangelho, gravar no coração. Ao fazer o sinal da cruz, aqui nós estamos comprometendo em viver o Evangelho, em aplicar o Evangelho, em viver a palavra, em testemunhar a palavra. O próprio Jesus vai dizer isso para nós. Vocês lembram daquela passagem bíblica em que Jesus estava cercado pela multidão e de repente alguém anuncia, sua mãe e seus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. E Jesus questiona aquela pessoa dizendo, quem são minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs? E aí ele vai olhar para aquela multidão e vai dizer, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Ou seja, aqueles que gravam a palavra no coração. Ele diz isso e ao fazer esse gesto, traçando a cruz no peito, você, eu, todos nós que estamos na missa, estamos dizendo, eu quero gravar essa palavra, esse Evangelho no meu coração. Eu quero vivê-lo, eu quero aplicá-lo na minha vida, eu quero testemunhá-lo. É este o sentido destas 3 cruzes que nós fazemos antes da proclamação do Evangelho. Você sabia disso? E além disso, essas cruzes que nós fazemos, esse ritual, essa persignação, ela tem raízes bíblicas. Eu vou citar aqui pelo menos 3 passagens bíblicas que você pode encontrar a fundamentação desse gesto. Anote aí. Nós encontramos no livro do Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, o capítulo 6 do livro do Deuteronômio, no versículo do 1 e 2. E depois o versículo 4 a 9. Ali nós encontramos uma justificação dessa persignação. Depois nós encontramos ainda no Antigo Testamento uma outra passagem bíblica que fundamenta e justifica essa persignação, que é no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, do 6 ao 7. E a terceira justificativa, fundamentação, agora do Novo Testamento, da carta aos Hebreus, o capítulo 4 da carta aos Hebreus, versículo 12. Ali você encontra as justificativas, as fundamentações para esta persignação que nós fazemos antes da proclamação do Evangelho. Você já tinha prestado atenção nesse gesto ou faz mecanicamente? Comente aí. Tem algum outro gesto que você gostaria que eu explicasse aqui e que você vê fazendo, mas você não entende, não sabe o significado? Deixe ali na sugestão, nos seus comentários, e tendo oportunidade, no momento oportuno, eu farei um vídeo explicando esse gesto que você sugeriu, caso eu ainda não o tenha feito. Deixe seus comentários. E se você quiser saber mais sobre este e outros significados, eu sugiro para você o livro lançado recentemente pela editora Paulus, A Arte de Celebrar. Você vai conhecer mais sobre liturgia, adquirindo este subsídio, A Arte de Celebrar, que vou colocar aqui ou aqui para que você possa saber qual é e fazer o seu pedido e conhecer mais sobre a liturgia da nossa igreja. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço e deixa aí seus comentários. Até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.